Vamos começar agora mais um Taustcast. E esse Taustcast de hoje vem com tudo. Uma pessoa que é muito especial pra mim, que eu admiro e acho que dá pra ver aqui que é de verdade. Quando falaram, chama alguém aí, eu pensei nele na hora. Falei, nossa, mas vocês querem começar com tudo esse podcast? Eu quero, alguém tem que ser alguém foda, tem que ser alguém bom. Aí eu falei, mano, vou mandar mensagem pra ele, a gente mandou. Ele tá aqui. Paulo Henrique Cacheta, meu xará. Eu considero como meu amigo pessoal, porque a gente tem uns hobbies parecidos, né? Gostamos de moto, somos de bike. Seja muito bem-vindo, obrigado muito pelo convite. Eu que agradeço aí, PH. Obrigado pelo convite. Estamos aí, né? Vamos falar um pouco de empreendedorismo, né? De carreira. É isso aí. Isso aí. E junto nesse Taustcast de hoje também tem o Ricardão. O Ricardo, meu sócio, meu irmão, meu amigo pessoal, que vai vir com toda a sua seriedade aí para trazer um pouco mais de técnica para nós e fazer um bate-papo mais interessante aí. Tamo aí, vamos junto. Vamos lá. E aí, Cacheta, a gente quer saber... cara, você falou para mim que eu pesquisando não achei nada sobre a sua história, né? Eu acho que é legal você contar como que chega no patamar que você chegou... Como que foi toda essa jornada? Como que você começou? Foi difícil, não foi difícil? Conta um pouco aí dessa parte. Cara, eu acho que antes de mais nada, né, já que a gente tá aqui no Taustcast, né, aqui em Jundiaí, antes que alguém pergunte, né, sim, sou mineiro, né? Sou mineiro, tô aqui já há 17, quase 18 anos em São Paulo, mas o sotaque não vai embora, né? E, cara, começou lá atrás, em 2007, né? Logo um ano depois que eu cheguei em Jundiaí, fundei a empresa junto com mais 2 amigos e estamos desde lá lutando aí para fazer a empresa crescer. E da onde começa uma sociedade com um amigo? Como assim, mais 2 amigos? Eu fui lá e vamos virar sócio aí. Pois é, né? Hoje em dia se fala muito em empreendedorismo e tem muitas receitas aí, prontas, né? Mas, cara, quando você é jovem e quer fazer algo diferente, você não tem nenhuma receita de bolo e vale mais o coração do que a emoção, né? E quando eu cheguei em São Paulo, na época eu ainda trabalhava em multinacionais, tinha acabado de formar, tinha pouco tempo de formado, e vi aqui um mar de oportunidades, né? E falei, preciso fazer alguma coisa diferente aqui, preciso fazer alguma coisa legal, porque aqui em São Paulo as coisas acontecem, né? Uhum. E aí, papo vai, papo vem. Peguei um amigo que trabalhava comigo na época, também tinha boas ideias, um cara fantástico, que é o Thiago. E a gente pensou em algumas coisas. E na ocasião faltava uma parte da equação porque eu não tinha um dinheiro suficiente para começar, né? Eu falei, Thiago, tem um amigão meu lá de Minas, lá de Sete Lagoas, que sempre me chamou para fazer alguma coisa, eu acho que ele topa. E foi daí, cara. Começamos assim, eu acho que a sociedade é algo complexo, né? Você vai descobrindo isso com o tempo. E quando você começa com verdade, com honestidade e com bons amigos, né, amigos de verdade, a chance de dar certo é maior, eu acredito. A gente entende que existem aí acordos societários, né, para formalizar contrato social e tudo, mas quando você começa sem muita experiência, você não estrutura tudo isso de maneira tão profissional, né? E aí, quando você começa um negócio com coração e com verdade, a chance de prosperar, eu acho que é maior. E eu dei muita sorte, né? Eu acho que nós demos muita sorte quando a gente fundou a empresa, porque os dois não se conheciam, né? O Thiago não conhecia o Fernando não conhecia o Thiago, os dois me conheciam, e eu fui a ponte ali para que a gente se juntasse. E ali rolou muita sinergia e confiança. Num primeiro momento, mesmo sem eles se conhecerem. E isso, eu acho que foi... A confiança, eu acho que é o verdadeiro ingrediente do sucesso. Se não tem confiança, é difícil você manter uma sociedade por muito tempo, né? E a gente deu sorte de se conectar com bastante transparência e confiança, e eu acho que é por isso que a gente está junto aí até hoje. Nossa, que massa. Eu queria saber um pouco antes de empreender, assim... você estava no mundo corporativo,
Já tinha essa vontade de empreender ou não? Quando você chegou aqui, você falou que ainda trabalhava no mundo corporativo, Sim. né? Como que é o Cacheta antes de empreender, assim, um pouco da sua história antes de empreender? Cara, assim, eu desde de muito novo, né, sempre busquei uma certa independência, né? Quando eu era mais novo, eu tinha vergonha de ir pedir dinheiro para meus pais, né, para fazer alguma coisa. Então, na medida do possível, eu procurava trabalhar nas férias para conseguir algum recurso. Uhum. E à medida que eu queria alguma coisa, eu vendia uma usada para comprar alguma coisa nova e trabalhava nas férias ali e assim ia. Só que meu pai, ele com medo de eu perder o foco, ele nunca me deixou trabalhar de maneira regular, né, na juventude. Ele empreendia já? Não. Ninguém, nem meu pai nem minha mãe tiveram empresa, né? E aí eles queriam que eu ficasse focado nos estudos. Então eu só podia trabalhar nas férias. Então, assim, minha primeira experiência profissional foi quando eu fiz uma escola técnica, né, de 2º grau, e aí eu fui obrigado a fazer estágio. Então eu tive que trabalhar, fazer meu estágio, cumprir lá com as minhas obrigações. Depois voltei para os estudos, né, fui para a universidade. E durante a faculdade, para me manter, eu comecei a dar aula. Comecei a dar aula na escola técnica que eu estudei. Então, assim, sempre busquei fazer alguma coisa. E aí, formando, né, logo que eu formei, eu tive uma oportunidade de vir para São Paulo e aqui realmente me despertou um olhar assim, mais aguçado para negócio, né? Tava lá em grandes corporações, aproveitei a oportunidade, não me foquei muito ali em cargo, salário, nada disso, eu aproveitei a oportunidade para aprender, né? Para observar o ambiente e aprender um pouco de gestão de pessoas, um pouco de negócio, enfim. E na sequência, a gente começou esse negócio aí, essa sociedade como um negócio paralelo, né? Um projeto paralelo para os 3. E à medida que foi criando o corpo, a gente foi abandonando a carreira corporativa e se dedicando cada vez mais para o negócio. Por um período foi acontecendo junto. E com poucos anos ali, acho que no primeiro ano, o Fernando já ficou full time no business. Ele na época tinha mais disponibilidade, ele ficou. Logo depois foi o Thiago e na sequência eu vim, né? Eu acho que essa foi a parte ali de... Você fica um pouco inseguro, né? Vai, não vai, dá, não dá. Mas, todo mundo era muito novo, né? Então você não tem muito a perder. Então vamos que vamos. Ainda. Não tinha filho, não tinha nada. E aí entramos de cabeça e de lá para cá, dedicação exclusiva pro nosso negócio, né? Legal. De lá para cá o negócio... Eu fico vendo assim, né? Olhando a PSI, eu fico tipo, cara... De lá para cá o negócio explodiu, né? Como que... Sei lá, qual a vontade de fazer esse negócio de ficar desse tamanho que é hoje, assim, tipo, todo mundo, você imaginava que ia ser isso? Você queria isso, planejava isso, falou, nossa, vamos fazer um negócio ficar gigantesco. Na verdade, assim, a gente não é muito grande, né, cara? A gente é uma empresa modesta aí, que está em fase de expansão ainda. Claro que num cenário muito diferente daquele que a gente começou, né? Quando a gente fundou a empresa lá, a gente brinca até hoje, eu costumo falar isso às vezes nas nossas reuniões trimestrais, né? Quando a gente fundou a empresa, a gente tinha um objetivo de faturar 30 mil por mês. Esse era o objetivo? Esse era o objetivo, né? E logo as oportunidades foram aparecendo e você, no início, não tem tanto planejamento assim. Eu acho que quando você vai empreender mais maduro, né, é uma situação diferente. Mas quando você é jovem, você não tem esse planejamento todo, né? E aí você vai trabalhando de acordo com que as oportunidades aparecem. E aí, logo no início, a gente foi identificando essas oportunidades e uma coisa que a gente nunca deixou de aproveitar foram as oportunidades. A gente abraçava e tentava executar da melhor forma possível, entregando o melhor custo-benefício para o nosso cliente, né? Foco ali na qualidade técnica, é uma empresa de engenharia, né? Eu sou engenheiro, o Thiago é engenheiro. Então, o nosso foco foi sempre ter uma qualidade técnica diferenciada. E aí, de lá para cá, a gente conseguiu evoluir com a empresa até um certo ponto.
Chegou um momento, ali em 2012 mais ou menos, a gente começou a buscar ajuda, porque a gente não estava conseguindo avançar na velocidade que a gente queria, e ter alguns desafios ali com relação a pessoas, né? Então a gente buscou ajuda externa, com uma consultoria. Naquele momento foi a primeira vez que a gente sentou para fazer um plano estratégico. 2012? Em 2012, sim. A gente já estava ali ainda num estágio meio incipiente, mas mesmo assim crescendo bastante ano após ano, né? Do ponto de vista de faturamento e de pessoas. E aí, desde 2012, a gente já tem por hábito fazer reuniões trimestrais comunicando nossos objetivos para a empresa inteira. A gente junta todo mundo trimestralmente, fala um pouco do que aconteceu e o que são os planos para frente, né? Todos os níveis? Todos os níveis. A reunião é aberta para todo mundo. E a gente já teve diferentes formatos dessa reunião, mas nunca deixamos de fazer. E aí chegou um momento que a gente percebeu que a gente não conseguia avançar, né? A gente tinha uma série de limitações do ponto de vista de conhecimento, né? Porque, como eu falei, eu sou engenheiro, o Thiago também, a gente trabalhava nas empresas na engenharia, e a gente percebeu que o mundo real ele é um pouco mais complexo, né? E a gente não conseguia avançar muito, principalmente do ponto de vista comercial. Foi a nossa primeira grande dificuldade. E aí a gente, nesse momento, buscou ajuda externa. E a gente se reuniu, né, nós três, e falou, cara, a gente precisa de alguém melhor que a gente. Vamos no mercado tentar achar alguém que consiga nos ajudar. 2012 isso? Isso foi ali 2013, mais ou menos já. Em 2012 a gente desenhou o plano, né? Começamos a atacar o mercado. O plano não funcionou. E o plano não estava patinando. Raça, então só vocês ali. Só a gente, sim. E aí, pô, não vai. A gente não estava conseguindo acessar, não estava conseguindo chegar no ponto que a gente queria, vender os projetos que a gente queria. Falei, cara, a gente não é do comercial. O nosso networking, o nosso conhecimento é limitado. Então a gente trouxe uma pessoa de fora, na época deu bons insights, mas também não performava muito bem. E aí, quando a gente percebeu isso em 2015, a gente trouxe uma pessoa para o time, que é o Fabiano Rocha, que assim é um cara, aí de novo a amizade, né? A gente trabalhou junto por um bom período, ali em 2006, 2007, 2008, era um cara da nossa confiança, mas ele ficou no mundo corporativo por mais tempo e migrou para a área comercial. Então é um cara que tinha um network, que tinha um posicionamento de mercado, já acessava clientes com uma visão que a gente não tinha adquirido. Legal. Então ele veio trabalhar com a gente em 2015, né? Foi também o ano que a gente fez uma transição de uma empresa... Ele veio como sócio daí? Não, na época ele veio trabalhar com a gente para ser diretor de vendas. Ah, tá. Ele assumiu a cadeira lá a gente criou essa cadeira, né, de diretoria de vendas, uma diretoria focada para alavancar um time comercial, porque até então a gente ficava ali fazendo proposta e tudo mais e atendendo cliente. E aí ele focou nisso, profissionalizou nossas ferramentas de orçamentação e tudo mais. E foi justo o ano, 2015 foi o ano que a gente fez a transição de uma empresa de puramente serviço para uma indústria, né? Então a gente começou, com foco nesse plano estratégico, a gente começou a industrializar as soluções que a gente desenhava para os nossos clientes. E aí a gente começou a fornecer soluções full turnkey de automação para os nossos clientes, né? E só um parênteses, né? Vale ressaltar que nós somos focados no setor de energia. Então, nossos clientes são as concessionárias de energia, nas 3 verticais, geração, transmissão e distribuição. Então, são esses os nossos clientes. E no nosso plano estratégico, estava ali o objetivo de atender esses clientes única e exclusivamente. Parece que tem muita gente de energia aqui envolvida aí, muitas empresas. Parece que é um negócio meio monopolizado, só o CPFL. A gente é desconectado. Aí eu sei que as chinesas compraram a CPFL. Hoje no Brasil, né, cara, a gente tem o mercado não é muito grande, é um mercado fechado, até porque é um setor estratégico, né? Hoje, energia é estratégico para qualquer país, né? Haja visto aí o início da guerra lá na Ucrânia, o que provocou lá a restrição do gás russo para a União Europeia, né? O preço da energia explodiu. E o Brasil tem uma fonte energética predominantemente limpa, né? A base aí de hidrelétrica, solar e eólica.
A gente tem poucas térmicas que suportam em algumas regiões isoladas e nos momentos que a gente consome mais. Mas, como o nosso sistema é todo interligado, é um sistema, o país é todo interconectado do ponto de vista energético, então é um setor estratégico e conservador. A gente não pode ficar sofrendo com grandes oscilações. Então, realmente, os requisitos são elevados para trabalhar nessas empresas. E a gente tem alguns grupos, né? São várias concessões de geração, são várias concessões de transmissão, várias concessões de distribuição, mas concentrada na mão de alguns grupos. Então, você vai ter aí a CPFL, né, que hoje tem capital chinês, com a concessão aqui do interior de São Paulo, com algumas concessões no Rio Grande do Sul, né, e tem concessão de transmissão também, e por aí vai. Você vê a Enel em São Paulo, que tem operação também em outros estados no Brasil, né, a Neo Energia, que fica aqui em Campinas, tem concessões na Bahia, no Rio Grande do Norte. Então, é um setor que tem grandes grupos atuando, né, tanto empresas nacionais quanto multinacionais. E o futuro é promissor? Cara, você vai construir, que agora você está construindo também, né? As subestações, faz tudo, né? Então, retomando, né, lá você perguntou do crescimento, né? Então, assim, o Fabiano nos ajudou muito a alavancar isso nessa nossa transição de serviço para a indústria. Aqui, cara? Posso encaixar uma pergunta aqui? A gente fala com bastante gente, e eu estava pensando aqui, você falou em 2005, eu me reuni com os dois amigos, criei um negócio. Em 2012, eu profissionalizei, né? De uma maneira simples dizendo. Esse período, eu vejo que muita gente faz isso, né? Tipo, junta com um amigo, às vezes pega dois clientes, atende esse cliente, e o negócio vai expandindo, vai por indicação. Você tocou num ponto legal que a gente fala muito na Tausch também. Eu foquei muito em qualidade, então eu imagino que possa ter acontecido muita indicação nesse começo do seu processo. Mas essa jornada de 2005, quando vocês... 2007, que vocês criaram um negócio, até 2012, quando vocês olharam de uma forma mais analítica, começaram a fazer o planejamento. Esse período, essa janela inicial, vocês tinham a sensação que o negócio fluía? Vocês já olhavam bastante para resultado ou nem olhava tanto para resultado? Tinha uma gestão de números assim, por mais que não tinha planejamento? Nós sempre fomos muito conservadores nesse aspecto. Então, nos primeiros anos, ninguém tirava dinheiro da empresa. Legal. Então, assim, 100% do faturamento era revertido em investimento. Então, multiplicar o número de equipamentos, fazer a equipe crescer, melhorar a qualidade do atendimento, oferecer uma experiência melhor para o cliente. Então, a gente demorou ali uns 3 anos, se eu não me engano, ou 4, para começar a fazer algum tipo de retirada. Até então era 100% de reinvestimento. Eu acho que isso a gente mantém até hoje. Legal. A gente tem baixos índices de distribuição de lucro para os sócios e a gente é muito focado em reinvestimento, porque tem uma máxima aí que se fala hoje, né, que é o seguinte, quem não está crescendo está morrendo. Então, isso é algo que a gente percebeu lá atrás meio que no feeling. Né? A gente percebia que o cliente que eu atendo hoje, amanhã eu não sei se ele vai querer comprar de mim. Então eu preciso migrar para um ambiente onde tenha cada vez menos concorrência, onde seja cada vez mais difícil e onde a qualidade técnica tenha valor. Né? E a gente não ficar brigando só por preço. O projeto tem começo, meio e fim, terminou. Tem que vender outro, Tem né? que vender outro. E aí, se você não tem uma robustez ali técnica, uma robustez financeira, você não consegue demonstrar seu valor para o cliente, né? Então, a gente já foi especializando nesse segmento e, com o passar do tempo, as empresas também viram que não poderiam atacar tanto o preço, porque, como eu falei, energia é um setor crítico, está ligado à nossa infraestrutura. Se não tem energia, o país não cresce. E não dá para ficar aí desligando cidade, né? Hospital sem luz, indústria sem luz o tempo inteiro. Então, as empresas foram entendendo que não dá para pressionar sempre em preço. Então, hoje existe uma consciência de que tem que ser o melhor preço, né? E não o menor preço. Ah, que legal. Então, assim, cara, seu preço é bom, mas você tem qualidade, você tem compromisso com segurança, você tem solidez financeira, porque o projeto não pode parar no meio.
né? E se der um problema, você tem que ter como finalizar ou como contornar. E isso acabou, a gente sempre focou muito nisso, por isso que a gente entendeu lá atrás que crescer não era uma opção, era uma necessidade de sobrevivência. E aí, todas as vezes que a gente... Eram as concessionárias, seus clientes sempre foram... Não, a gente começou atendendo o que a gente chama aí de EPCistas, né? Ou empresas que atendiam as concessionárias. A gente eram subcontratados com serviços específicos. À medida que a gente foi se especializando, a gente foi agregando cada vez mais serviços no nosso portfólio, até a gente conseguir fazer uma transição e focar 100% nos clientes finais. E hoje a gente praticamente não vende mais através de intermediários, né? Só algumas situações ali muito específicas. E aí, todo esse crescimento, né, todo esse desenvolvimento foi muito pautado em olhar para frente, procurando agregar valor para o cliente, e a gente sempre conseguiu isso trazendo para o time pessoas melhores do que nós, nas respectivas áreas, né? Então, o Fabiano, que veio lá em 2015, fez um trabalho excepcional, faz até hoje, nos ajuda muito, e acabou virando sócio. Hoje ele é nosso sócio, desde 2021 ele está no quadro societário, e ele que fica de olho aí em algumas tendências de mercado, fica aí fazendo inscrição nos rankings aí da Exame e tudo mais, e coordena o nosso time de venda, dá um apoio muito forte para o nosso time de finanças, na estruturação orçamentária, enfim. Ele tem uma visão, ele participa, tem uma visão bem ampla, assim, ele participa de bastante bem coisa. Ampla, bem ampla. É uma pessoa assim, que sempre buscou muito aprender, né? Então, logo que ele veio trabalhar com a gente, a primeira coisa que ele fez, cara, foi se especializar em finanças empresariais. Não falou nada, ele foi lá por conta própria, se inscreveu num curso de especialização do INSPER, tomou conhecimento e de lá para cá ele procurou se envolver cada vez mais com a área de finanças, para estruturação de orçamento corporativo, estruturação de balanço, DRE, sem perder o olho no time de vendas. E em paralelo ele foi estruturando bem o nosso time de vendas. Mudou muito, Cacheta, o jogo a partir desse marco aí 2015 que ele veio? Mudou, preço, mudou bastante. Margem, mudou muita coisa? Mudou muito porque, além dele agregar muito valor no time, a gente conseguiu se dividir para multiplicar, né? Então, assim, cada um focou naquilo que era bom, né? Porque eu te conheço até fazer uns 10 anos. E uma coisa que sempre me chamou atenção, quando eu te conheci, sempre nas suas assinaturas de e-mail e em todos os seus canais você se colocava como área comercial, time de vendas. Você sempre, claro, diretor comercial, sempre colocava essa linha comercial. Por que isso, assim? Tipo, qual que é... Na verdade... Você sempre foi a cara da empresa? Você estava com ele esse tempo todo, né? Quando a gente começou lá, o Thiago é muito técnico, o Fernando é de finanças, e ele é formado em Direito e tem uma segunda formação em Contábil, então ele meio que tem a chave do cofre, vamos dizer assim. E você me conhece, você sabe que eu falo pra caramba. Então, assim, eu sou mais de falar e sempre dei mais a cara, né? Tenho, assim, um pouco mais de apetite a risco. Então, no início, eu sempre que estava ali à frente na parte comercial com os clientes. E aí, quando o Fabiano veio, a gente criou essa cadeira de vendas e ele assumiu ali diretoria de vendas. Eu mantive uma diretoria comercial e comecei a focar mais naquilo que a gente não tinha, que é um olhar mais administrativo. E aí, né, cara, de novo, a gente não faz nada pensando. Assinatura de e-mail, cara, é o de menos, né? Então, se você está escrito lá comercial, RH, técnico, vendo, isso ali não vai mudar nada. Então, é algo que ficou para trás e hoje a gente está trabalhando de novo nesse processo de organização, de organograma, estrutura, de divisão. A gente está trabalhando nisso esse ano, já desenvolvendo nosso plano estratégico aí 2025 para 2030, né? O nosso plano estratégico para 2030, e aí a gente está ajustando algumas coisas, mas naquele momento que ele assumiu essa cadeira, eu fui olhar mais para a parte, como a gente estava começando o negócio de indústria, fui olhar mais para a parte tributária, contábil, essa questão de recuperação de impostos, como que vai ser a operação de venda, revenda. O Thiago sempre com um olhar muito técnico,
E aí o time começou a crescer muito, essa questão de RH, o que tem que fazer, qual que é a tendência, como que retém. Então hoje eu estou numa posição de olhar mais para essas questões corporativas, né, jurídicos, seguros, contratos, RH, qualidade. O Thiago mantém a diretoria técnica e o Fernando no braço financeiro, o Fabiano ali com um apoio muito forte numa parte estratégica do financeiro e o time comercial, né? Essa é a nossa divisão ali. E acabou que a assinatura de e-mail continua a mesma até hoje. Tá comercial ainda? Tá lá até hoje. Precisamos atualizar ela. Cacheta, eu vejo que você fala muito de gente, assim, né? Muito de pessoas. Desde do evento que a gente fez recente na empresa, a maioria dos empresários ali compartilharam essa dor, né? De encontrar gente boa, de reter gente boa, perfeito, de remunerar. E eu vejo que você fala muito de pessoas, né? Você acabou de falar do Fernando, né? 2015, que ele chegou. O Fabiano. Desculpa, que ele chegou em 2015. E hoje pessoas estão no seu guarda-chuva, pelo que você falou. Sim. Aí. Por que você, assim, né? Por que um cara tão grande cuidando de pessoas? E você cuida de todos os níveis. Estratégico, tático, operacional, você olha para tudo? Hoje, tudo você dá um pitaco, assim? Hoje eu tenho na verdade, a empresa, cara, ela é relativamente pequena, né? Então, nós quatro ali, a gente dá palpite em tudo, né? Hoje, até buscando uma governança mais profissionalizada, a gente tenta não fazer isso com o time e fazer isso entre nós quatro. Então, entre nós, a gente tem ali uma espécie de conselho com o apoio de mais uma outra pessoa que está com a gente. Então, a gente procura ter um olhar para tudo, para um ajudar o outro, um puxar o outro, e a gente tenta não fazer isso com o time. Então, eu procuro não intervir na área de vendas, eu procuro não intervir na engenharia. Se eu tiver algum problema, eu falo com o Thiago vai lá e conversa com o time dele, ou eu falo com o responsável da área, né? Isso para tentar trazer um maior profissionalismo, uma melhor governança, e também para o nosso time entender qual que é a hierarquia. Né? Porque quando você ainda tem um time muito pequeno, cara, todo mundo fala tudo, e o que a gente começou a perceber? O pessoal começou a usar a gente de escudo. Então, quando eu ia cobrar alguém... falei com eu falei com o fulano. Aí o fulano ia cobrar o cara, não, eu falei com o Cacheta. Então, então ninguém fala com ninguém. Vamos falar na cadeia de comando, né, para ter um certo nível de governança e as pessoas entenderem para quem que ela responde e não gerar essa confusão. Então, hoje isso ainda é um problema, porque por mais que eu tenha uma diretoria, o Fabiano outra, o Thiago outra, o Fernando outra, quando um de nós conversa com alguém de outra equipe, o cara nunca sabe se eu estou lá como o diretor administrativo ou se eu estou lá como sócio. Né? Então a gente cobra muito isso. Não é porque eu estou falando algo que está certo ou que tem que ser feito. Muito do que a gente fala é para questionar, é para gerar o debate, a gente se entender e evoluir. Né? Então, eu vejo que hoje, dentro das organizações, pessoas é o ponto-chave, né, cara? Se a gente não tiver um time ali coeso, com informações claras de para onde tem que ir e saudável, né, a gente não consegue crescer. Né? Então, a gente tem hoje trabalhado muito forte nisso, né, no desenvolvimento de uma cultura corporativa que consiga equilibrar a performance, o resultado com a qualidade de vida. É uma demanda aí da nova geração, né? Ninguém quer se matar mais. Então, assim, a gente... Aí, como que isso vai na prática? Né? A gente sabe que as pessoas têm necessidades, e muitas vezes de vários aspectos. Né? Então, tem empresas que têm por hábito, por exemplo, comprar férias. O cara pode achar que isso é bom, porque resolve um problema financeiro, mas o cara não descansa. Então, a gente tem como política não comprar férias, porque eu quero que o cara descanse, que ele passe um tempo com a família dele, para que ele consiga ter produtividade. Né? Isso vem do ESG também? A ESG vendeu? Cara, assim... Você nem falando disso. No braço social, né? No braço social, você tem que cuidar do bem-estar. Só que lá não tem uma receita de bolo falando, olha, não compre férias. Tá. Né? Vai dar pra sua cultura, né? Então, vai cada um... pegar essa
essa slogan da moda, né, do ESG e fazer com que isso gere resultado para sua empresa. Não adianta fazer só por fazer, né? Já tem uns gurus aí falando o seguinte, né? Não tem nenhuma empresa verde no vermelho. Assim, não basta ser verde, tem que dar resultado. Né? Então, o verde que eu digo é o ESG, né? Cuidando tanto do ambiente quanto do social e da governança. Hoje a gente tem, dentro da nossa área de qualidade, um responsável para ficar fazendo a gestão das melhores práticas e da pauta ESG para que a gente consiga reduzir o nosso impacto no ambiental e melhorar o nosso impacto na sociedade, o que a gente pode fazer para o nosso time, né? E com boas práticas. A gente tem essa vertente dentro da empresa, mas desde que agregue valor para nós, para os funcionários, para o cliente, né? Não adianta fazer só para ficar bonito na foto. Tá. O Cacheta, eu queria uma pergunta, cara, que a gente também é uma empresa de serviço que está em crescimento. Eu vejo a gente atende muitos clientes que estão em crescimento. E aí você foi um cara que, tipo, você falou até de risco, assim, né? Eu sou mais propenso a risco e tal. E pelo que eu entendi, vocês cresceram com capital próprio. Foi sempre assim, capital né? Próprio. Capital próprio, crescendo. Como que eu queria ser, tipo, cara, tem momentos assim que eu acho que dá um medo do caramba, sabe? Porque assim, não é simples assim, eu vou trazer um Fabiano pra tocar o time de vendas. Pô, quanto custa o Fabiano pra trazer? Vou trazer uma pessoa pra ter um RH forte. Quanto custa trazer uma pessoa pra tomar conta do RH? É caro. E aí vem de impacto por vezes a um plano, e a gente tá falando de um plano de crescimento que pode por via não acontecer. E aí é o capital seu vindo comendo. Isso. E aí se você não faz isso ao mesmo tempo, eu sinto que você não vai pro próximo step, assim, né? Você não sobe. Como que é a gestão disso? Você que já, tipo, subiu vários degraus. E como que foi, tipo, lidar com isso? Eu acho que isso vem de encontro também. Você tem uma boa cópia aí, você fala certinho. Vai de encontro até um pouco ao nosso emocional, cara. Tipo, porra, como que eu vou aguentar isso aqui, né? Como que eu psicologicamente vou aguentar esse baque? E minha família e tudo. E o que tá acontecendo? Como que você administrou tudo isso? Como que você fez ter sucesso tem coisa nisso? que dá errado, né? A gente vê muita gente falando. A gente só fala a parte boa, né? No caminho, né? Muito, cara. E assim, os nossos primeiros dilemas, vamos dizer assim, foi quando a gente era lá pequeno, né? A gente achava que não conseguia contratar ninguém do mercado. Então a gente achava que tinha que desenvolver dentro da empresa e promover nas pessoas. Então o Fabiano foi o primeiro cara que a gente conseguiu trazer do mercado, de uma grande multinacional. E o primeiro medo que surge é o seguinte, cara, eu tenho uma responsabilidade com esse cara. Né? Como você falou, tô tirando o cara de um emprego estável, né, para trazer ele para uma empresa que está aqui apostando no futuro. E eu preciso estar muito pacificado, porque senão eu não consigo convencer ele de que o nosso projeto é bom. Né? Então, toda vez que a gente... E esses dilemas começaram com isso, né? Além de já vir convivendo com aquele problema da equipe. A minha responsabilidade com quem já está lá. Cara, tudo que eu fizer aqui eu posso impactar nas famílias, né, das pessoas que estão aqui. Né? Então, isso realmente é uma balança difícil de equilibrar. Eu acho que você tem que ter isso muito claro, o risco existe, mas a transparência ela tem que ser total com todos. Por isso que a gente sempre comunicou muito bem aquilo que a gente ia fazer para todo mundo. E toda vez que a gente foi trazer um profissional de mercado, era sempre com uma segurança de pelo menos 2 anos. Né? Então, cara, eu estou fazendo uma proposta para esse cara com um salário, com um variável, com alguma coisa, eu tenho que aguentar esse cara aqui pelo menos 2 anos. Primeiro, porque ele não vai mostrar resultado do dia para a noite. Né? A gente sabe que os desafios que esses profissionais vêm enfrentar dentro da nossa empresa são grandes. E a gente deixa isso muito claro. Cara, não é porque você é bom lá na empresa XPTO que você vai ser bom aqui. Porque aqui o cenário é outro. Né? Aqui você tem que assoviar, chupar cana, tem que cobrar escanteio, bater pro gol. Né? Lá, numa organização maior, você tem toda uma cadeia, toda uma estrutura que mais segmentada. Né?
Então aqui exige, dentro da PSI, o profissional ele é cobrado por uma visão mais ampla, mais macro. O cara tem que saber um pouco de imposto, tem que saber um pouco de faturamento, tem que saber um pouco de contrato, todo mundo tem que fazer um pouco de tudo. Claro que a gente tem os responsáveis, mas assim, a gente desenvolve o time nesse aspecto. Então a gente sempre pautou na segurança. Por isso que muitas vezes o nosso crescimento ele não é tão expressivo ou tão rápido quanto outras empresas ou quanto a gente gostaria. Né? Então tem cara que vai lá, alavanca com capital de terceiro e parte para o ataque e esquece de olhar para trás e o time não está estruturado. Aí o projeto não sai, não entrega, atrasa, toma multa e aí? Né? E a gente, graças a Deus, a gente nunca passou por isso. Então, a gente, como você falou, cresceu muito pautado em segurança, com um pouco de controle de risco, com capital próprio. E aí, a partir do momento que a gente quis dar um próximo step, a gente estruturou soluções financeiras mais robustas e que hoje tem nos suportado nesse crescimento aí um pouco mais acelerado, né? Que levou a gente para novos mercados, como você citou. A gente deixou de ser uma indústria ali com serviços de automação e hoje a gente entrou no ramo de construção de ativos elétricos, né? Que é um outro segmento, agrega mais valor para o nosso cliente e a gente tem conseguido aí entregar bons projetos, boas experiências para os nossos clientes, né? Cara, ainda sobre gente, eu tenho uma curiosidade também, queria ouvir de você. Também, assim, dores de alguns clientes. Semana passada eu estava conversando com um cliente que acabou virando amigo, veio de fora há pouco tempo e está empreendendo aqui junto com os pais. E eu vejo que ele tá se colocando em vários projetos. E ele falou, cara, eu acho que eu precisava de um sócio, tal. E você olha para ele, você vê que o cara tá estressado, sabe? Porque esse mundo consome muito da gente, né? Uhum. Consome muito da força de trabalho e emocionalmente consome muito. E aí você explicando como vocês se organizam lá dentro, numa passagem da sua fala, você falou, pô, eu preciso... Às vezes o empregado não sabe se ele está falando com o Paulo diretor, com o Paulo sócio. E entre vocês sócios, como que vocês se organizam? Porque você falou, uma hora eu estou como sócio, eu também sou conselho da empresa. Tem como você separar, tipo, sei lá, o comercial tá sob o guarda-chuva do Fabiano. Como ele vai para uma reunião de conselho sem deixar a fala dele ficar na defensiva quando ele estiver falando de vendas, assim, do comercial? Como que vocês se organizam? Como que o Paulo fala do comercial, ali sendo no momento de conselheiro, mas você tá ali como sócio do negócio também? Sim. Cara, de novo, né? Isso é algo que você só descobre com o tempo e você tem que contar com muita maturidade das pessoas, de uma maneira geral. E como eu falei lá atrás, né, nosso relacionamento sempre foi muito pautado em confiança e transparência. Então, uma coisa que a gente não tem medo é de falar. Doa quem doer. E também não temos medo de escutar. Então, a gente tem uma relação muito aberta. Se tiver que apontar o dedo para alguém, a gente vai apontar, mas não com o objetivo de criticar, mas de como podemos melhorar juntos, né, para que isso não aconteça de novo, independente da área. Então, assim, vira e mexe, né, ou eu, ou o Thiago, ou o Fabiano, um puxa o outro de canto e fala, cara, aconteceu isso e isso, você tá sabendo? Foi você, não foi? Foi o cara que te atravessou? A gente tenta se entender para depois orientar o time para que aquilo não aconteça de novo e não tenha aquele negócio, porque o cara daqui, o cara dali. E isso é algo que a gente trabalha na nossa cultura. À medida que a gente foi crescendo, a gente foi compartimentando a empresa. E tem engenharia, tem fábrica, tem RH, tem qualidade, tem não sei o quê. E aí a gente começou a perceber ali uma guerra de vaidade, né? Porque o coordenador da área tal, o supervisor da área tal, porque eu não fiz, porque a engenharia errou o projeto. Não, eu não faturei porque a fábrica não entregou. Então, uma coisa que a gente conseguiu cultivar ao longo desses anos foi um ambiente aberto, livre de ego. A gente sabe que é uma luta diária, difícil, mas isso é verbalizado constantemente de que ninguém na empresa é mais importante que ninguém. Nem a recepcionista, nem o sócio. Todo mundo é igual. Se cada um ali
fizer seu trabalho, o negócio vai dar certo. Mas se um parar de fazer, vai dar errado, independente do cargo, né? Então, assim, e essa cultura, a gente cultiva ela diariamente, né? Com muita frequência, a ponto de a gente trabalhou muito forte de 2 anos para cá numa transformação cultural pautada em segurança, né? E a ponto da gente mudar a maneira como a gente estaciona o carro lá no estacionamento, né? Coisa que era uma polêmica, faz sentido, não faz sentido, mas a gente falou, ó, aqui na fábrica não faz muito sentido parar o carro de ré, a gente não tem tanto risco assim a ponto de evacuar com o carro, mas nas nossas obras faz. Então a gente tem que adquirir o hábito e dar o exemplo aqui. Então resolvemos mudar a orientação dos carros no estacionamento. Você para de ré agora lá? Paro de ré. A ponto da secretária lá, da recepcionista, virar pro Thiago, e ele cita esse exemplo, por isso que eu tô falando isso aqui, dele descer do carro e a secretária lá falar, Thiago, você podia virar o carro, por favor? Que legal, cara. Ele tem que baixar a cabeça e ir lá e virar o carro. E ela não tem medo de falar com ele. E a gente cultiva esse ambiente, porque isso vale para tudo. Vale para esse ambiente seguro, mas vale também para um ambiente produtivo, para um ambiente de geração de valor, tanto interno quanto para o mercado. Então nossas reuniões são sempre muito abertas, por isso que a gente sempre fez as trimestrais abertas para todo o time. Quando a gente tem alguma reunião fechada, é com o objetivo de desenvolver nossa liderança. Então, por exemplo, a gente tem uma política lá de realização de diálogos de segurança que começa sempre no primeiro ou no segundo dia útil de cada mês. Então, ontem foi o primeiro. Eu fiz um DS, normalmente eu ou o Thiago, a gente faz o primeiro DS do mês com o primeiro nível de liderança, só para eles. E eles são obrigados a desdobrar para o time deles. O time deles é obrigado a desdobrar para o outro. E aí vai contaminando. E aí qual que é o objetivo? Que eles se desenvolvam como líderes e que assumam a cultura daquilo que a gente quer passar. Então, quando a gente faz uma reunião, só vocês 4 também? Sim, a gente tem hoje a gente tem comitê de sócio. A gente se reúne semanalmente num conselho onde tem uma outra pessoa que nos ajuda, que é o Marcelo Pimenta, está com a gente desde 2018, também é um cara que a gente trouxe de mercado, um cara muito bom, que agrega muito valor em diferentes áreas. Então a gente se reúne toda segunda-feira para discutir temas gerais que estão afetando a empresa inteira e como a gente vai desdobrar aquilo para o nosso time tático. Coisa de 1 hora. Vai mais, 2 horas, 2 horas e meia. Toda semana? Toda segunda-feira, às 14, a gente está reunido. Um pode faltar, mas 3 estão lá e online, aí sim vai. Ela é presencial e quem não está entra online. Ela acontece aqui em Jundiaí, né? Mas quem não está entra online e a gente tem estrutura para isso. E uma vez por mês, a gente tem um comitê de sócios junto com uma consultoria que nos ajuda, né? E aí, de novo, né? Essa consultoria veio por quê? Nós não estávamos conseguindo dar vazão para o crescimento que a gente queria ter. A gente não tinha velocidade para implantar o nosso plano estratégico. A gente não estava, além de não ter braço, a gente também tinha dificuldade técnica em como desdobrar certas coisas para dar resultado. Então a gente achou uma empresa especializada nisso, né, que eles têm um produto chamado de gestão compartilhada, e hoje a gente conseguiu multiplicar nossos braços. E eles têm nos ajudado em ganhar velocidade nessas questões e também nos ajudado a criar disciplina, né, na governança que a gente quer implantar. Então, uma vez por mês a gente senta com eles e passa por temas financeiros, de pessoas, de operação. Eles trazem reportes também do time e eles têm ajudado o nosso time a se desenvolver profissionalmente também para dar esse tipo de reporte. Ô Cacheta, essa consultoria, ela veio em um momento, você falou que não dava vazão para o crescimento, você fala de faturamento mesmo, de vendas? Cara, tudo. Porque eu vejo assim, desculpa, o pessoal, quando acontece alguma adversidade, o movimento normal às vezes é se retrair, né? Tipo, vamos segurar as pontas, vamos fechar as torneiras aqui e não vamos gastar e vamos ver, sei lá. E pelo que eu entendi, se é isso que eu entendi, você falou, não, cara, vamos trazer alguém que possa nos ajudar, alguém melhor do que a gente, para a gente fazer o plano estratégico acontecer. É isso? Na verdade, o que acontece?
por fatores aí diversos, né, o nosso segmento ele nunca encolheu, desde que a gente começou. Tá? O setor elétrico passou por uma pequena crise no início dos anos 2000, por conta dos apagões que tiveram ali, e de lá para cá ele sempre expandiu. Teve uma controvérsia ali, quando a Dilma deu uma canetada nas tarifas, né, deixou as distribuidoras numa situação difícil, mas nem mesmo quando teve a crise da Petrobras, o setor elétrico encolheu, ele sempre expandiu. Na pandemia, teve um receio de que a demanda por energia iria cair, né, porque as pessoas estavam em casa, mas isso não aconteceu. E vai aumentar. Pelo contrário, não foi? Aumentou. E aí, o nosso setor ele sempre e vai crescer teve mais? Crescimento, com certeza. Né? Hoje, só fazendo um parênteses, né? Hoje, energia limpa é o X da questão. E está se falando muito aí em hidrogênio verde, né? Que o hidrogênio é uma fonte de energia muito eficiente, né? Só que ele só faz sentido se ele for produzido com energia limpa. E para você produzir o hidrogênio, para ele gerar energia, ele consome muita energia elétrica. Né? E, então você tem que colocar o hidrogênio ali basicamente comprimido em tanques, botar num navio e exportar. Ou levar para algum lugar onde ele vai ser consumido. E o Brasil é um celeiro de produção de hidrogênio porque você tem toda uma rede de eólica e solar e um potencial solarimétrico no país capaz de gerar energia limpa para alimentar a indústria que produz hidrogênio verde. Não adianta eu fazer uma usina aqui de carvão para produzir hidrogênio, né? Não faz muito sentido. Então, a demanda por energia tende a crescer. E se o país crescer 1%, cara, precisa de mais energia. Se o país crescer 2%, 3%, por aí vai. Né? Então, assim, o setor sempre demanda crescimento. Eu até me perdi aqui, cara. Você tinha feito a pergunta... Numa diversidade, normalmente as empresas se retraem. Sim. Na verdade, o que acontece? A gente nunca teve um período ali que a gente teve alguma pequena dificuldade de encontrar projetos no mercado. Estava tendo algumas transições, mas foi só. E a nossa grande dificuldade foi fazer a operação rodar com eficiência e com tranquilidade, porque o crescimento também traz a dor. Sim, né? Sim. Então, eu coloco mais trabalho na engenharia, cadê o projetista? Né? Cadê o pessoal para fazer o projeto? Cadê os programadores? A fábrica vai aguentar, não vai aguentar? Então, se você não tem processo, procedimento, fica tudo mais difícil. E aí, essa consultoria veio, a gente percebeu que a gente se reunia segunda após segunda, mês após mês, e às vezes tinham pautas que ficavam estacionadas. Por quê? Eu estou atolado com um tema lá, não sei das quantas. Eu estou atolado com um tema, não sei, o outro com outro negócio. E a gente fazia uma priorização e às vezes isso você acaba sendo engolido pela operação e não consegue dar vazão em projetos estruturantes. Né? A prioridade às vezes é a operação. Uhum. Então a gente ficava nesse dilema. E muitas vezes a gente não tinha pessoas suficientes no nosso time com maturidade suficiente para dar vazão nessas questões. Então a gente trouxe essa consultoria pensando nisso, em acelerar o processo de desenvolvimento do nosso time, nosso e da empresa de uma maneira geral. O nosso time de vendas ele sempre foi muito eficiente e muito bom. O Fabiano conseguiu montar um time bem forte, que a gente consegue ir a mercado e trazer bons projetos. Mas, às vezes, a operação passava por alguns gargalos e a gente tinha dificuldades de implantar certas coisas que a gente não sabia como. Então, vou implantar aqui um programa de remuneração variável. Com base em quê? Né? Isso funciona? Não funciona? Entendi. Cara, estou com um problema aqui na fábrica de estoque. Mas ninguém lá manja direito de estoque. Qual que é o melhor produto? Quais são as melhores prateleiras? Né? Não é o nosso core business. O nosso core business não é logística. Né? Preciso desenvolver alguma coisa aqui em finanças. Você tem muita receita engessada para uma fábrica convencional. E isso a gente descobriu com o tempo, né? A gente tem poucas soluções para empresas orientadas a projeto, né? E projetos complexos que, por exemplo, na nossa fábrica lá não sai nenhum produto igual ao anterior. É tudo muito customizado.
né? Projeto a projeto, cliente a cliente. Como mensura custo, assim? Como que precifica isso? Com base nas especificações técnicas, né? É um mercado muito técnico. Então, o cliente solta uma especificação técnica e a gente, com a nossa expertise, a gente já sabe mais ou menos o que tem que ser feito. Né? Até um certo nível, você detalha, depois tem alguma coisa ali que vai pela média de consumo, e aí a nossa engenharia faz todo o desenho, faz todo o projeto, gera a lista de materiais, nosso time compra lá e a fábrica monta, nosso time testa, a gente vai para campo e entrega. Assim também na parte de obras, né? Ô, Cacheta, e não é perigoso, assim, você falou que esse segmento ele tende só a crescer. Ao mesmo tempo, isso não pode ser, de repente, uma ameaça, assim, de você errar a mão em um planejamento? Pô, eu sei que esse ramo só vai crescer, vou continuar investindo. Tem alguma coisa que pode acontecer no meio do caminho que fala, poxa, estava prevendo um crescimento porque esse segmento, enfim, não é uma ameaça? Isso não é perigoso? É um tema que está sempre nas pautas de planejamento estratégico, né? Não só a gente errar a mão na velocidade do crescimento e morrer afogado, né? Alavancar demais, vamos dizer assim. Isso é um risco, a gente procura dosar isso muito bem. Por isso que a gente, se você for ver, tem empresas no segmento de construção, no segmento de indústria, que às vezes crescem mais, né? Mas porque o cara toma mais risco nesse sentido, né? Então a gente, olhando por esse prisma, a gente procura manter o pé no chão. Olhando para o prisma do mercado, a gente avalia também esses riscos, porque o setor de energia é um setor regulado, né? Então, assim, a energia que chega aqui no estúdio, aqui, que chega na sua casa, no seu escritório, ela não vem porque alguém quis entregar ela lá, né? É a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que dita as regras, é a agência reguladora, né? Assim como os aviões aí, quem regula o voo dos aviões é a ANAC, né? A empresa tem que pedir autorização, no setor de energia é o mesmo. Então, assim, é um mercado regulado, né? A ANEEL trabalha muito pautada na visão de governo, na visão de longo prazo, né? São as diretrizes ali que vêm do Ministério de Minas e Energia, que dita as regras para o segmento em como um todo. Então, tem risco, um risco governamental, como, por exemplo, foi lá, eu citei aqui, o canetaço nas tarifas. Né? Então, pode chegar alguém e falar, pô, a energia está muito cara, agora eu quero que cobre tanto. E quebrar as distribuidoras a ponto de não conseguir investir, ou quebrar as empresas a ponto de não conseguir investir. Né? Isso é um risco, a gente avalia ele, mas o que a gente percebe? Por uma deficiência estatal que aconteceu lá no passado, né, e que culminou no apagão lá do final da década de 90 e nos anos 2000, foi um setor que caminhou muito mais rápido para a privatização e um amadurecimento muito forte da agência reguladora. Porque, como eu falei, está ligado a uma infraestrutura muito sensível. Sem energia, não é só a indústria que não vai produzir. Nada acontece. Mas o hospital não vai funcionar, a população vai ficar incomodada se você tiver uma sucessão de apagões. Então, é um bem muito vital para a cadeia social como um todo. Sim. Então, esse setor ele foi muito rápido para a privatização, começou ali muito forte na transmissão, né? Vários leilões de transmissão lá no início dos anos 2000, e depois isso evoluiu para leilões de geração eólica, geração solar, e também tem toda uma política de reinvestimento nas distribuidoras. Então é um setor que hoje praticamente não tem estatismo nele, né? As empresas são praticamente todas privadas. Você tem algumas poucas aí ainda com capital estatal e a maioria delas já não tem mais controle, né? Então, por exemplo, na Eletrobras, né, em algumas outras empresas, o capital privado que já tem ali o controle. E isso traz profissionalismo para o segmento. Entendi. Tanto que a gente passou por algumas crises e, mesmo assim, o setor continuou melhorando. Né? Por mais que a gente tenha problemas, eventualmente, você percebe que os apagões duram cada vez menos, né? E são cada vez mais restritos a uma área muito específica. Você não tem mais nada muito generalizado. Né? O último que eu me lembro foi em São Paulo, não sei se foi por causa de chuva.
Ali foi um problema muito pontual, né, de um excesso de chuva na região da Eletropaulo ali, enfim, que afetou a cidade de São Paulo. Mas outras regiões não foram afetadas, né? Antigamente, o que acontecia era, eu tenho um problema lá em Brasília, às vezes desligava o norte e o nordeste inteiro e parte do sudeste, né? Então, antigamente a infraestrutura era mais sensível, né? Hoje a gente tem uma robustez bem melhor, que é fruto de investimento sucessivo ao longo desses anos todos. Por isso que a perspectiva, quando você vê um leilão da ANEEL, seja ele de geração ou de transmissão, você não vê um leilão vazio, ou um lote sem pretendente, né? Sempre a disputa é muito acirrada e os investidores ficaram cada vez mais maduros do ponto de vista técnico e financeiro. Então você vê deságios assim, expressivos, porque eles já, junto com a cadeia de valor, aprenderam a desenvolver projetos eficientes, né? A ponto de conseguir dar deságio, às vezes, de 50%, 60%, né? Caramba. Porque são leilões reversos, né? Ganha quem cobra menos, né? Pela tarifa. Entendi. Quero mudar a conversa da água pro vinho. Eu queria te perguntar, cara, mais sobre você. A gente falou muito sobre o negócio, sobre tal. Eu queria saber mais... a gente já tá indo pros finalmente aqui no nosso tempo, mas eu queria saber um pouco... Cara, e o Paulo Henrique Cacheta no meio desse tornado de crescimento que aconteceu? Eu falo você mesmo, assim, sabe? O que você faz pra desde se desenvolver, pra se controlar emocionalmente, pra tá presente no momento presente que tem que estar? Como que foi como que é que você se cuida pra chegar aqui, né? Pra ter passado por tudo isso e pra estar aqui hoje, assim? Como que você se cuidou e se cuida até hoje? Cara, eu não sei se é uma coincidência ou não, mas assim, eu sempre gostei muito de esporte radical, né? Eu sempre tive uma necessidade muito grande por adrenalina, desde muito pequeno. Então, cara, assim, e você anda de bike demais, né? Deixa eu fazer esse adendo aqui pra galera. Cara, eu nunca joguei de bike, eu cara. nunca joguei futebol na minha vida, né? Nunca joguei vôlei, né? Tive algumas experiências ali com alguns esportes mais calmos, por uma questão de facilidade em alguns momentos, mas assim, eu sempre fui muito pautado por adrenalina, desde muito pequeno. Então assim, comecei lá pequenininho no skate e tudo que eu faço, eu gosto de estar no meio, eu gosto de me dedicar, vou para campeonato. Então assim, participei de alguns campeonatos de skate, aí depois veio a onda lá dos patins, né? Andava de patins, tinha pista, ia para campeonato, mesma coisa. E aí quando eu entrei sempre com a necessidade de extravasar, né? E eu acho que isso me ajuda muito. Você perguntou em algum momento como equilibra, né, o risco, vai, não vai, a tensão da tomada de risco. E isso me ajuda muito a manter um controle emocional, a manter a ansiedade no lugar, né? Então eu nunca fui um cara muito ansioso, porque eu tenho esses momentos aí de overdose de adrenalina. Extravasar. Né? Então sempre fui muito ligado ao esporte. Então, assim, eu procuro coisas que me desconectam, né? Já andei de moto muito, né? Participava de provas de enduro, de regularidade. Então você tem que estar ali muito concentrado com a planilha, com a trilha, para não errar, para não perder. E isso não te deixa pensar em mais nada, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu não conhecia ninguém que andava de moto, então, para não correr risco de ir para a trilha sozinho, eu fui para o motocross. Né? Então, fui para a pista de motocross, aprendi a saltar, comecei a competir. Caramba. E ali dentro do motocross, cara, você não admite erro. Então, assim, é desconexão total. Você entra para a pista, parece que não existe mundo aqui fora, né? Você está ali focado. E aí, para eu estar preparado para isso, eu frequentava academia, eu corria, para chegar no dia da prova ou na hora dos treinos eu estar bem. Isso eu acho que sempre me ajudou muito. Né? Tanto que a gente se conheceu, né, lá em 2015 numa viagem de moto para Cuiabá. Exato. Fiz essa transição, né, do motocross, aprendi a andar de moto de rua, porque eu não sabia, né? Aí comecei a viajar de moto, que é uma coisa que hoje me ajuda bastante também. Continuo com esse hobby aí, uma vez por ano eu procuro fazer uma viagem longa, né, de desconexão da realidade, entro nesse universo. E depois que meus filhos nasceram, eu fiz uma transição para o mountain bike, né? E aí
com mais afinco ali desde 2000. Diminuindo os riscos? Justamente. E o motocross dá muito trabalho, né, cara? O motocross é muita função. Ir pra pista, voltar da pista, lavar a mala, caminhonete, não sei, é dureza. E a bike é mais fácil, né? Você monta na bike e vai embora. E aí, desde 2019, eu tô aí mais forte na bike. E também é outra coisa que exige um foco, né? Você vai para a trilha, você vai descer, vai pular uma rampa, vai pular um degrau, vai pular uma vala. Você tem que estar ali focado. E eu procuro me relacionar com pessoas que não tem nada a ver, né? Para não falar de trabalho. Sim. Então a gente fica ali na resenha, ninguém sabe o que o outro faz e vida que segue, né? Exato. E isso te dá uma desconexão, uma descompressão para voltar focado ali para o trabalho. Eu sempre foquei muito nisso. Isso eu acho que me ajuda muito a manter ali... Mas o risco não diminuiu não, porque esse cara desce na bike, fala, não freia. Parece na um menino. Descida, você não tá ligado, descida assim, ó, não freia e faz o que eu fizer, vem na bota. Você tá louco. O meu coração, na hora que eu olhei lá embaixo, lembra? Eu falei, cacheta, meu batimento tá mais alto descendo do que subindo, cara. Eu vou morrer aqui, mano. Que não é louco, os caras andam demais, meu. Porque vem da moto, né, meu? Anda demais. A moto também é uma coisa que ajuda muito, né? Você sai aí e entra num universo paralelo que... E eu costumo fazer viagens aí de 20 e poucos dias, né? Te leva para um universo aí que... Não, vai ficar indo pra Atacama, isso aí é surreal, né? Esses lugares aí. Então é basicamente isso que eu faço para manter a saúde em dia, principalmente a saúde mental, né? E ler, conversar com gente mais inteligente que a gente ajuda, né? Então eu procuro fazer um networking aí, me relacionar com pessoas assim boas, né? Pessoas que têm outro conhecimento. E eu acredito que, cara, insight você tira de qualquer lugar, né? Então a atenção eu acho que é uma coisa importante, você tá sempre atento para pegar insights, trazer para sua realidade, tentar aplicar, e eu acho que isso ajuda bastante, né? Hoje o mundo mudou muito, né? Então aquele conceito de que para aprender você tinha que sentar na sala de aula ali, escutar um professor, caiu um pouco em desuso. É muito importante, você tem que ter uma base, né? Porque eu acho que isso te ensina a aprender, né? Uma educação formal te ensina a aprender. Eu acho que isso é um diferencial. Graças a Deus eu consegui estudar, consegui frequentar boas escolas e isso me ajudou muito. Mas hoje você tem que buscar em todos os lugares, né, cara? Você não pode distrair. Eu acho que tem fonte de conhecimento aí para todo lado, tá muito fácil, tem que aproveitar, né? Usar a tecnologia para o bem. Exato. Cara, eu tava pensando aqui, até pra gente ir pros finalmente aqui, eu tava pensando que a gente tem que parar de ligar o modo inveja, que eu vejo que a gente liga muito no Instagram, né, cara? Tipo, olhando sempre pro vizinho. E a vida dos outros, né? E ligar o modo inspiração. Até no nosso segmento é muito difícil, cara. Eu demorei anos pra... Eu acho que trabalho isso até hoje, de tira a inveja e olha como inspiração. Até tratei isso em terapia e tal. Porque hoje a gente tem mais de 750 clientes ativos, a gente já atendeu mais de 1.000 empresários, são mais de 1.000 empresários, pessoas físicas dentro da Taust hoje. E aí você vê todo mundo, tipo, vários segmentos, né? Tipo, eu vi você, tipo, explodindo, a gente viu outros clientes crescendo, a galera crescendo e fala assim, nossa, tipo, aí eu sempre liguei o modo, tipo, nossa, quando vai chegar a minha vez, sabe? E eu acho que é importante pra galera que tá nos vendo, tipo, cara, olha como inspiração. Pra mim, tipo, você tá aqui hoje pra mim, tipo, pô, é como inspiração. Você contando a história que é aprendizado, tipo, olhando, nossa, cara, esse cara é foda, eu admiro ele, admiro como você anda de bike bem pra caramba, admiro como você cuida dos seus filhos, admiro, tipo, como você cuida do negócio, fala, nossa, esse cara, eu acho ele cara foda e eu quero me inspirar nele, entendeu? Então eu tô, tipo, até falando pra galera, não liga o modo da inveja das pessoas que você admira, começa a ligar o modo da inspiração, eu acho que isso aí é muito foda. Então, vamos finalmente? Você quer falar alguma coisa? Vou deixar até o Cacheta emocionado. Eu ia perguntar se você é amigo dos seus sócios. Você Com certeza. É amigão, assim, de frequentar tudo? Esse cara aqui, eu sou sócio, amigo, compadre, confidente terapeuta. Não tem como, né? Não tem como. Se você pegar meu Instagram agora, né? Eu fiz um post aí. Foi a marcação do Fernando lá, com seu filho com a camisa do Cruzeiro? Porque, cara, eu detesto futebol, essa é a verdade. Eu não sei nada. Eu sou cruzeirense porque um dia alguém me perguntou na escola,
eu devia ter uns 5, 6 anos, para que time você torce? Eu falei, cara, posso responder amanhã? Aí ele falou, pode. Aí eu cheguei em casa e falei, pai, para quem que a gente torce? Ele falou, Cruzeiro, pô. aí eu virei cruzeirense. Então eu não ligo muito. E a família da minha esposa é 100% de atleticanos, né? E aí o Fernando é cruzeirense, trouxe para ele uma camisa do Cruzeiro e deu para ele de presente, né? Ele estava aí essa semana, ele dormiu com a camiseta lá, minha esposa tá meio brava com ele. Mas então, assim, o Thiago, por exemplo, né? Eu sou padrinho do filho dele, ele também é padrinho de um dos meus filhos. Nós somos padrinhos de casamento uns dos outros. Então, Nossa. Assim, a relação se confunde, né? Se der uma meleca... O Fabiano chegou depois ali, mas assim, a gente tá sempre junto nos aniversários, nos momentos fora a empresa. Então a gente procura cultivar um ambiente saudável fora do trabalho, Bacana. Porque isso ajuda muito a construir essa relação de confiança, né? Os filhos junto, as esposas, isso é muito importante. A gente, sim, é amigo e eu acho que isso facilita o nosso dia a dia. Legal. Facilita. É isso aí. Cara. Por fim, agradecer também. Aprendi muito aí, viu, Cacheta? Eu que agradeço o convite. A gente não tinha relação, não te conhecia, mas Paulinho sempre fala muito de você e tal. Então, obrigado por ter vindo. É uma satisfação. Eu que agradeço o convite. Para mim também é uma honra, né? Eu vejo aí o PH nessa jornada aí de transformação cultural e empresarial também, né? Eu vi Sim. que a Tausch deu uma guinada e ele puxando esse ritmo ali. É legal ver uma empresa que trabalha com a família, né? Tá ali sua irmã, seu pai. A gente se conheceu por causa do seu pai, né? Na moto ali. Na época ele ainda estava um pouco ali no escritório, mais ativo, né? Mas é muito bacana e também inspirador ver isso, né? Eu procuro olhar e eu acho muito bacana isso que você falou, né? A gente olhar para as pessoas e tirar o melhor delas. Sim. Né? Não ficar sempre com aquele olhar procurando o defeito, né? Mas sim trabalhar com as qualidades. É o que eu procuro fazer, olhar o copo sempre meio cheio. E você vê que as identidades acabam se atraindo. Né? A gente começou a trabalhar, se conheceu ali em 2015, começamos a trabalhar junto ali em 2018, 2019, né? E é isso aí. Eu acho que a gente tem que procurar estar perto de pessoas que nos fazem bem, né? Que nos fazem crescer, nos fazem melhorar. E para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. Então, obrigado por você estar nos assistindo até aqui. Se você está aqui, né, deixa no comentário alguma dúvida, ficou, curte, compartilha, vou falar para vocês fazerem tudo isso. E uma dica que ficou, cara, eu queria deixar para os finalmente aqui, cara, entre no mercado que tenha dinheiro. Tipo, eu acho que o Cacheta, quando ele falou lá no começo, ele falou, energia no mercado está em crescimento, vai crescer mais. Meu, ele entrou já no mercado que tem bastante recurso. Então, se você vai começar a empreender, entre no mercado que você vê que tenha realmente desenvolvimento, que tenha recursos financeiros para te proporcionar. Senão você vai empreender para um mercado que não tem dinheiro, você não vai conseguir alcançar os seus sonhos, seus objetivos financeiros. Beleza? Valeu, até o próximo TauschCast.